Bem-vindo ao Bíblia, um jeito diferente de ler. Eu estou desenvolvendo uma série chamada Reaprendendo a Orar, leitura literária do Pai Nosso. Meu objetivo nesses vídeos é mostrar de um modo literário, estrutural, como esse olhar ajuda a gente a entender o Pai Nosso e como ele permite que a gente entenda não apenas cada petição, mas a gente possa pensar a dinâmica que ocorre entre as 6 petições presentes nesta oração. Me acompanhe e eu tenho certeza que você vai gostar. Antes de prosseguir, algumas informações a meu respeito. Eu tenho doutorado em estudos literários da Bíblia e ensino a Bíblia como literatura há mais de 20 anos. Eu ensino na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na pós-graduação em letras, sobre essa temática mais específica. Eu tenho, então, dado cursos, orientado mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, dentro dessa linha de leitura literária da Bíblia. Produzi mais de 30 livros, portanto, eu tenho um pouco de caminhada nessa área e eu quero que você me acompanhe nela. Bem, depois a gente, então, ver a conexão entre esses três primeiros pedidos, vamos passar, mesmo que rapidamente, por cada um deles. O primeiro, quando a gente ora, santificado seja o teu nome. Vocês talvez devem se lembrar que santificar significa separar. Basicamente é essa a ideia. Então é separar uma coisa de outras. Dentro da religião, e principalmente no judaísmo, essa ideia de santificar começou a ser aplicada a objetos que eram usados nos rituais religiosos, no culto. Então você separava um objeto para um uso especial no culto. Perceba que houve uma evolução. Santificar não é apenas separar, mas agora é separar de modo especial para alguma coisa especial. E posteriormente, santificar veio a significar ou ter um sentido mais ético, no sentido da santificação da pessoa. Então você, a gente se santifica, ou seja, a gente se dedica para Deus. Veja, a ideia de separar ainda está lá, mas é muito mais intenso. Agora eu me separo de coisas simples, normais, e me dedico totalmente para Deus. Só que, vamos colocar uma correção aqui. A gente que acha que santificação do cristão significa separar-se do mundo, da sociedade. Não é isso. A gente continua vivendo no meio, da sociedade, entre pessoas, estudando, trabalhando, mas a ideia da santificação é o objetivo que a gente tem. A gente vive um objetivo especial ali, que é servir a Deus, diferente das demais pessoas. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui nesse primeiro pedido, santificado seja o teu nome. Normalmente, e eu acho que você vai concordar com isso, a gente enfatiza a santificação. Então, quando a gente ora, santificado seja o teu nome, a gente sempre está enfatizando essa ideia de santificar, que significa isso e tal. E a gente deixa de lado, ou a gente até esquece a importância do nome. Eu queria chamar a tua atenção para a gente olhar para a questão do nome, que para mim ela é central nesse pedido. O que significa o nome? O que significa um nome na Bíblia? O nome na Bíblia significa, ou o nome na Bíblia é um resumo de quem é a pessoa. Eu vou te dar um exemplo. No livro de Ruth, quando Noemi e Ruth saem lá dos campos de Moabe e vão para Jerusalém, quando eles estão chegando em Jerusalém, as mulheres que conheciam ainda Noemi chegam para ela e saúdam aquela mulher, estão alegres e tal, mas a Noemi, que lembre, tinha perdido o marido, tinha perdido 2 filhos, ela fala para as mulheres, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Mara, ela muda o nome dela, e Mara significa amargura, amargor. Então veja, o nome sempre significa aquilo que a pessoa é. Além disso, o nome significa aquilo que a pessoa faz. Talvez você se lembre que no livro do Êxodo, capítulo 3, quando Deus está falando com Moisés, e Deus fala para Moisés ir para o faraó, falar para o faraó deixar o seu povo embora, Moisés fala assim, Deus, mas eu não sei nem seu nome. E aí Deus fala assim, fala para eles que eu sou o que sou te mandou. Essa é a tradução na maioria das Bíblias. Talvez a melhor tradução seria um sentido mais dinâmico, que seria Deus dizendo, aquele que faz as coisas te mandou. Ou seja, aquele que vai fazer o povo dele sair te mandou. Perceba que aqui o nome de Deus está ligado mais à questão da ação. Deus é o que faz. Então, o nome simboliza aquilo que a pessoa é e simboliza aquilo que a pessoa faz. Vamos trazer isso para a oração do Pai Nosso para a gente ver o que a gente pode pensar nessa questão.
Então, quando a gente ora, santificado seja o teu nome, claro, a gente está dizendo, a gente quer exaltar a Deus, a gente quer deixar Deus num lugar, no espaço, acima de qualquer pessoa, de qualquer coisa. Mas também, eu acho que o mais importante, a gente está dizendo, Deus, que o teu nome, ou seja, que o Senhor, aquilo que o Senhor é, Deus, que aquilo que o Senhor faz seja santificado, seja reconhecido por mim. Mais do que isso, Deus, que aquilo que o Senhor faz seja aquilo que alegra o meu coração. Deus, que aquilo que o teu nome representa, aquilo que o Senhor faz no mundo, seja o que eu quero fazer. Então, nesse pedido, a gente está, na realidade, orando para ter identidade com Deus. Deus, eu quero me alegrar com aquilo que o Senhor faz no mundo. Deus, eu quero me entristecer com aquilo que te entristece no mundo. Deus, eu quero ser teu parceiro. Deus, eu quero andar com você. Deus, eu quero ter identidade contigo. Vamos tratar da segunda petição, aquela que eu falei que é a mais importante, aquela que é diferente, onde a gente não faz nada além de pedir, é Deus que faz. Venha o teu reino. Pedimos que Deus faça aquilo que a gente não pode, vamos lembrar de novo, isso é bastante importante. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é central nos evangelhos. Jesus começa o seu ministério pregando o reino de Deus. As pessoas precisam se arrepender porque o reino de Deus está chegando. Então, o reino de Deus é um termo muito importante em todo o Novo Testamento e em toda a Bíblia. Ela significa que Deus reina. Isso numa linguagem antiga. Deus é o Senhor, Deus domina sobre tudo, não há nada que escape à vontade de Deus. No entanto, há uma questão aqui que a gente poderia pensar espacial e cronológica. Mesmo que Deus seja o Senhor de tudo, se você olhar à sua volta, tem muita coisa errada acontecendo. Tem muita gente que não está nem aí com Deus. E a gente vai dizer, não, mas como assim, né? Se Ele é o Senhor de tudo, como é que tem gente que não liga para Ele? Mas claro, Deus não força ninguém. Então, aqueles que reconhecem Deus como Senhor na pessoa de Jesus, né, como Salvador, eles se submetem ao reino de Deus. Aqueles que ainda, né, não foram tocados por Deus, aqueles que não atentaram para a realidade de Deus, vivem uma vida independente de Deus. Isso significa então que o reino de Deus já está agindo no nosso meio. Quando Jesus veio, o reino já começou a agir e os cristãos e a presença de Deus no mundo mostram isso, mas o reino de Deus não está pleno ainda. Ele vai estar pleno, total, quando Jesus voltar, quando Jesus vier na sua segunda vinda. E é isso que a gente está orando, não é? Que Jesus venha, para que aí o reino de Deus seja pleno sobre tudo e sobre todos. Claro, a gente não pode fazer isso. Quando a gente ora, a gente está pedindo para que Deus faça isso, para que Deus traga rápido, que venha logo a vinda de Jesus e o seu reino se estabeleça. Estou dizendo que a gente fala assim, né, que o reino venha rápido, eu estou demonstrando a inquietude. Eu falei disso lá atrás em outro vídeo. Quando eu oro, ó Deus, que o teu reino venha, eu estou dizendo, Deus, que venha rápido, que venha rápido. E por quê? Porque eu vivo num mundo onde há outros reinos, onde há outras dinâmicas, onde há outro tipo de vida, outro tipo de pensamento e de ação. Isso muitas e muitas vezes entristece a gente que quer andar com Deus, que quer andar com Jesus. Isso vai deixando a gente triste e inquieto. A gente quer que o reino venha, a gente quer viver plenamente a realidade da vida com Deus. Então, quando eu oro, Deus, que o Senhor traga o teu reino, eu estou pedindo não só que haja rapidez, mas porque há inquietude e eu quero experimentar plenamente das bênçãos que Deus tem para mim e para nós. Agora vamos para a terceira petição. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esse é o último pedido e nele nós nos comprometemos e pedimos para que Deus nos ajude a fazer a sua vontade. Fazer a sua vontade na terra, como ela é feita nos céus, onde Deus está. E claro, aqui céu significa aquilo que eu já falei, que é o lugar de poder, da presença de Deus, como também o céu aqui significa o lugar de plenitude, de perfeição. Então, a vontade de Deus é feita nos céus, perfeitamente. E a gente pede para que assim como é feita lá, ela seja feita aqui entre nós. Agora, de novo, né, eu já te convidei para olhar a sua volta. Olha de novo. É possível a gente viver a vontade de Deus plenamente, fazer tudo que Deus pede para a gente fazer? A gente não precisa pensar muito para dizer que claro que não. Então, há aqui nesse pedido uma noção de utopia, ou seja, de alguma coisa não realizável, uma coisa impossível. E aí a pergunta que surge para a gente é, se é impossível, significa dizer que deve ser abandonado? Essa é a grande questão. Quando eu oro, Senhor, que a tua vontade seja feita, ou seja, que eu faça a tua vontade,
plenamente aqui na terra como é feita plenamente no céu, eu tenho consciência que eu não vou conseguir e que sou utópico. Ao mesmo tempo, eu tenho o direito de abandonar a busca disso? Não, eu não tenho direito de abandonar. Eu tenho, pelo contrário, a exigência de buscar. E aí eu me associo com outros cristãos no mundo todo que oram, dizendo: nós queremos que a vontade de Deus seja feita plenamente. Ela não será feita plenamente enquanto a gente estiver aqui na terra. Por isso a importância da petição anterior. A vontade de Deus será feita plenamente quando o reino de Deus vier. Enquanto isso, a gente continua orando, lutando, buscando, até o dia em que isso vai acontecer plenamente. E é claro, né, gente, a gente não apenas pede, a gente não apenas deseja intensamente viver essa utopia, como a gente deve, né, tentar colocar na prática dentro do possível. E quando a gente fala da vontade de Deus, aqui a gente precisa introduzir uma noção que não está no texto, mas que é óbvia. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. Não é? Como é que eu vou viver a vontade de Deus se eu não conheço? E onde eu conheço a vontade de Deus? Eu a conheço na Bíblia. Não é? Então, pedir para que Deus nos ajude a viver a sua vontade traz consigo, de modo implícito, que eu sou obrigado, né, eu sou exigido a conhecer a Bíblia, conhecer como Deus age, conhecer quem é Deus, conhecer o que Deus faz, o que Deus deseja que eu faça, o que Deus não deseja que eu faça. Então perceba bem que quando eu estou orando esse pedido, estou me comprometendo com Deus de viver a sua vontade, também por tabela eu estou me comprometendo em conhecer a Bíblia, em conhecer as Escrituras, para que eu conheça de fato a vontade de Deus. Queria apresentar algumas considerações finais para a gente refletir sobre o que a gente falou até agora. Uma primeira consideração, e seria na realidade uma pergunta: a gente tem consciência de que a oração do Pai Nosso, ela traz consigo, de modo muito forte, um apelo ou uma exigência de compromisso? Nem sempre a gente pensa nisso, assim, na maior parte das vezes a gente pensa que a oração é só um pedido que a gente faz. Mas a oração do Pai Nosso é muito mais do que isso. Ela traz consigo a exigência de que a gente se adapte, de que a gente deseje aquilo que essa oração está pedindo. Se eu não desejo isso que eu estou pedindo, então não faz sentido eu pedir. Então aí eu tenho que rever a vida. E a oração do Pai Nosso é sempre um convite, um desafio para eu rever a vida. Uma segunda questão, uma segunda colocação, pergunta que a gente precisa se fazer quando ora o Pai Nosso, é se de fato a gente deseja que o reino de Deus venha. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque às vezes a gente vive uma vida, né, o nosso reinozinho, tão assim, bacana, tão cômodo, tão legalzinho, que a gente, se melhorar, piora, né? A gente não quer nada além disso. Então a oração do Pai Nosso, ela mexe com a gente, porque ela nos inquieta, ela fala assim: olha, isso não é a realidade real, grande, verdadeira que está por vir. A alegria mesmo não está nas coisas que a gente faz, mesmo que elas sejam legais. A alegria mesmo está em andar com Deus e servi-lo. E uma terceira pergunta que a gente pode se fazer é: será que a gente coloca esses 3 primeiros pedidos como centrais na vida? Como são centrais no Pai Nosso? Eles estão antes e são mais importantes do que nossas próprias necessidades. Será que a gente pensa nisso? O meu compromisso com Deus é mais importante do que tudo. Eu posso talvez não ter o que eu desejo, posso talvez não ter conseguido o que eu buscava, mas se eu consigo viver com Deus, fazer a vontade dEle, me identificar com Ele, desejar o seu reino, será que isso me alegra? Será que isso é central para a minha vida? Para finalizar, eu volto então para as questões que foram colocadas no início. E lá no início eu perguntava: será que falar de Deus e glorificar Deus no começo é só formalidade, perfumaria? Não, eu espero que tenha ficado claro para você que não. Os 3 primeiros pedidos mostram de modo muito claro que é preciso compromisso com Deus. A vida de oração é uma vida de compromisso, ela chama compromisso, ela aprofunda compromisso. E que eu preciso primeiro me compromissar com Deus, estar em intimidade com Ele, para aí depois eu começar a falar das coisas que eu preciso, que eu quero que o Senhor me dê. Se esse vídeo foi importante, agregou alguma coisa para você, dê seu like, compartilhe, faça perguntas, comentários. Eu teria o maior prazer em interagir com você, sempre. Teria o maior prazer. Eu sou João Leonel.